Então, pessoal, eu vou preferir fazer aqui com vocês essa multiplicação do que vocês só copiarem, porque precisa ter um pouquinho de detalhe. Vocês vão ler aqui, né, com calma, vão passar para o caderno. E para que eu consiga multiplicar duas matrizes, isso aqui precisa acontecer. O número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da segunda. A matriz resultado, né, o resultado dessa multiplicação de duas matrizes quaisquer é sempre o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz 2 por 3, certo? Aqui eu estou multiplicando por uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Sempre número de linhas primeiro, depois número de colunas. Então, a minha matriz é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Essa multiplicação vai ser possível porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. A minha matriz resultado, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Ou seja, eu sei que eu vou encontrar uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Ok? Então, se eu multiplicar essa matriz por essa, eu vou encontrar uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, certo? Nós já vimos que isso aqui é a forma genérica de eu escrever uma matriz. E como que vai ser essa multiplicação? Primeiro, esse elemento aqui, ó, elemento A11, que é o elemento que tá na primeira linha, na primeira coluna, ele vai ser resultado da multiplicação da primeira linha, da primeira matriz, vezes a primeira coluna da segunda. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 mais 3 vezes 1 mais 1 vezes 3. Então, ó, eu estou pegando esses elementos da primeira linha e estou multiplicando pelos elementos da primeira coluna. Então, aqui ficou 2 vezes 2, 3 vezes 1 e 1 vezes 3. Eu aconselho vocês a pegarem um lápis na hora que estiver fazendo e transferir, pegar esses 3 números aqui e colocar eles em pé aqui, ó. Que aí ficaria o 2, o 3, o 1. E na hora de multiplicar, você não se perderia, ok? Daqui vai sair um valor só, tá? Esse próximo número aqui, eu vou multiplicar a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela segunda coluna, certo? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 1 mais 1 vezes 5. Ok? Este elemento aqui, como que eu descubro ele? Eu vou multiplicar a segunda coluna da primeira vezes a primeira coluna da segunda. Então, eu vou multiplicar a segunda linha da primeira, esses 3 números, por esses 3 números. Então, vou multiplicar
0 vezes 2, ó, 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, ok? Esse elemento aqui, eu vou multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Então, eu vou multiplicar segunda linha pela segunda coluna. Também aconselho vocês a pegarem um lápis, pegarem esses 3 numerozinhos e colocar aqui. Que aí, nessa primeira situação, você vai multiplicar 0 por 2, né? 1 por 1 e 2 por 3. E nessa segunda situação aqui, você vai multiplicar, né? Se você tivesse colocado aqui 0 por 0, 1 por 1, por menos 1 e 2 por 5. Ok? É isso que a gente vai fazer agora. Multiplicar 0 por 0, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 5. Ok? Agora a gente vai resolver isso. Entre multiplicação e soma, nós sabemos que a gente deve resolver primeiro a multiplicação, certo? Então, a gente vai multiplicar os valores e depois somar eles. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 1 vezes 3, 3. 7 mais 3, 10. E assim sucessivamente, ok? Vou parar aqui para o vídeo não ficar muito grande.